Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do canal Cérebro S.A. E continuando dentro dessa temática do bem-estar, eu trouxe aqui uma lista de intervenções que as pessoas buscam na direção do bem-estar e o motivo que ensejou esse tema de hoje foi alguns alunos que me perguntaram qual que era a diferença entre terapia e psicoterapia, e qual era o profissional, né, que poderia fazer, aplicar a terapia ou a psicoterapia. E aí eu achei interessante ou importante trazer essa distinção entre terapia e psicoterapia e também outras intervenções do profissional da psicologia ou os profissionais como são os psiquiatras, psicanalistas. Então, eu trouxe uma lista aqui, eu coloquei na ordem alfabética para não colocar numa ideia de importância, né, como se a psicoterapia ou a terapia fosse mais importante. É claro que eu sendo psicólogo haveria um conflito de interesses se eu colocasse a psicoterapia em primeiro lugar. Mas a primeira intervenção que eu coloco na busca do bem-estar é a ideia do acompanhamento, e cada um desses itens aqui ele tem um objetivo e tem um profissional específico que vai fazer isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, né? Eu só vou fazer uma lista dessas atividades. Então, primeiro eu vou destacar a ideia do acompanhamento, né? Então, quem é que pode nos acompanhar? Geralmente a gente usa o acompanhante terapêutico, então é uma pessoa que vai estar perto de nós, então pode ser um profissional da área psi, que seria o acompanhante terapêutico, pode ser um parente, pode ser um amigo, ou seja, alguém que nos acompanha, né, em alguma coisa, em algum aspecto importante, e eu tenho vivenciado bastante na questão do luto, né? Então, que as pessoas, quando vão dar conta de resolver a questão de documentação, todo o processo do funeral, geralmente ela deve ir, né, acompanhada por alguém e não fazer isso sozinho. O segundo item é o papel ou a intervenção do aconselhamento. Então, já é um trabalho mais específico de algumas profissões. Então, o psicólogo faz esse aconselhamento, os religiosos fazem esse aconselhamento, ou seja, né, uma pessoa mais jovem, ou seja, aquela a tia mais experiente, né, ou o vovô mais vivido. Então, nós iríamos ter um conjunto de pessoas que, tendo uma experiência, poderia fazer esse aconselhamento. Então, a gente vai ter um processo um pouco diferente do acompanhamento, que o aconselhamento é um processo de orientação, pode ser uma mentoria, uma tutoria, um coach. Então, nós vamos ter processos diferentes de aconselhamento, né? Como a palavra diz, né? Então, são não diretamente conselhos, né? Mas ajudar a pessoa a se aconselhar, né? Numa visão diretiva ou não diretiva. O terceiro que eu listei aqui foi a ideia do papel de apoio, então, que muitas pessoas vão estar sempre fazendo. Então, ah, um apoio psicológico, apoio emocional, apoio profissional, apoio social. Então, nós vamos ter, tanto que a gente usa também o termo rede de apoio. Então, como é que tem, né, nós não lidarmos com os desafios da vida de uma maneira solitária, mas com a ajuda de alguém, né? Então, esse seria o papel do apoio. O outro fator seria a ideia de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano, desenvolvimento de carreira. Então, esse desenvolvimento ele pode ser desdobrado em diferentes aspectos, assim como nós temos o desenvolvimento humano, o desenvolvimento tecnológico. Até num vídeo anterior lá eu fiz essa separação, né, do radical volve, né, e dos prefixos e sufixo desenvolvimento, né? Então, fiz mais detalhadamente esse processo.
Na ordem eu coloquei aqui, acho que eu vou mudar, né? Eu vou deixar esses dois, eu vou quebrar o protocolo aqui e vou fugir da ordem, que daí viria a letra I, mas eu vou deixar para depois. Então, depois do desenvolvimento vem a ideia de orientação, né? Que então é um pouquinho parecida com aconselhamento, mas você vai ter uma orientação profissional, uma orientação de carreira. Não digo uma orientação de vida, a gente não usa tanto esse termo, mas geralmente é orientação profissional e orientação de carreira. Nas escolas nós temos, né, o papel do orientador pedagógico, então ele vai ajudar o processo de aprendizagem, então nós vamos ter também algumas derivações desse processo da orientação. E aí sim a gente vem no tema principal, que é a distinção entre psicoterapia e terapia. Como eu falei inicialmente, a psicoterapia é aquele processo terapêutico de tratamento. Então, veja, que aconselhamento, acompanhamento, apoio, desenvolvimento e orientação não tem a ideia terapêutica, tem a ideia de desenvolvimento e também de aprendizagem, enquanto a psicoterapia vai ter esse aspecto de tratamento, de cura, de superação de traumas. Então, ele vai ter um aspecto mais específico no contexto do sofrimento da pessoa. Então, a psicoterapia, ela é e deve ser exercida pelos psicólogos e pelos profissionais psi, né? Como sendo o pessoal da psiquiatria, o pessoal da psicanálise e os psicólogos. E aí nós vamos ter a terapia, que aí sim ela é mais abrangente, ou quais são os processos terapêuticos, tomar um chá à tarde, isso é com um amigo, isso é terapêutico. Então a ideia da terapia é algo mais abrangente, também é feito por outros profissionais. E aqui, o fato de eu ser psicólogo, eu tenho como obrigação de ofício fazer uma distinção, que algumas pessoas têm usado o termo psicoterapia cristã. Não é, o termo é terapia cristã, e algumas pessoas usam psicoterapia ou psicologia cristã, e não sei se foi um equívoco ou uma intenção distorcida que tem usado o termo psicologia cristã. Não há, né, tem uma grande briga da psicologia com a questão de misturar psicologia e religião. Então, eu recomendo, né, que seja feita essa distinção entre psicologia cristã, que é um processo terapêutico, calcado, né, ou baseado nos princípios ah, religioso, não só do cristianismo, né, mas de um processo religioso. Então, fazer essa distinção, eu recomendo, né, não usem o termo psicologia cristã, mas o termo terapia cristã. E a gente vê muito nas redes sociais aí, o próprio Conselho Federal de Psicologia, acionando, né, alguns psicólogos que usam o termo psicologia cristã. E aí tem que dar conta de justificar com relação a isso. E daí depois nós vamos ter outras intervenções, né, geralmente intervenções, às vezes, com uma auto-orientação, como aparece a ideia da autoajuda, que também tem os seus defensores e os seus críticos, o processo de meditação ou os hobbies, que também têm aparecido bastante no momento atual, diante do mundo conturbado que nós estamos vivendo, então nós temos outras intervenções. E daí, como eu tinha colocado, embora na ordem alfabética, mais dois temas que eu acho importante, tanto nesses aspectos, né, desde o aconselhamento até o processo de terapia, tomar cuidado com a incompetência de alguns profissionais que acaba, em vez de gerar o bem-estar, acaba gerando sofrimento, ou piorando a situação da pessoa, que é um grande risco que a gente tem também com o uso da inteligência artificial de uma maneira desmedida e desregulada. Então tem que ter um cuidado no uso dessa ferramenta, desse instrumento. Então a gente tem visto muito isso, né, de que entre um profissional psicoterapeuta ou um terapeuta ou usar algum subterfúgio ou algum modismo, alguma novidade, há um certo risco aí. Outro aspecto é a questão da pilantragem, que a gente sabe historicamente
que alguns humanos, de uma maneira antiética, buscam a sua sobrevivência ou o seu próprio bem-estar de uma maneira egoísta através da exploração e da enganação de outras pessoas. Então, acho que um risco, né, em todos esses aspectos que eu acabei sinalizando aí, tomar cuidado com a questão da incompetência e da pilantragem. Então, nós vamos ver que tem profissionais competentes, extremamente bons, dentro de todas essas áreas de atuação, e um dos objetivos desse vídeo é fazer essa advertência, né, de que saiba quais são as diferentes, né, intervenções dentro do processo de busca do bem-estar. Então, eu desejo bem-estar, muita felicidade para você e até breve.